para que a gente entenda que preocupação é algo sério. Por isso que Jesus falou tanto sobre preocupação. Preocupação, novamente, é ansiedade. Preocupação, novamente, é cuidado. Preocupação, novamente, é carga, é peso, é tribulação, é pressão e é temor. Na passagem que nós lemos, 5 vezes Jesus nos admoesta a não se preocupar. Olhe, por favor, comigo. No texto que nós lemos, no verso 25, Jesus diz: não se preocupem com a sua própria vida. No verso de número 27, Jesus diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? No verso de número 28, Jesus diz: por que vocês se preocupam com roupas? No verso 31, Jesus diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E, finalmente, no verso 34, Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. Parece que Jesus estava querendo nos ensinar alguma coisa nesse texto. Na literatura hebraica, a forma de enfatizar é repetir. E se num grupo pequeno de versículos Jesus diz 5 vezes: não se preocupem, 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 há uma ênfase nesse ensinamento. Nessa manhã, eu gostaria de dar 5 razões porque nós não devemos nos preocupar. A mensagem de hoje é muito prática. É uma mensagem que fala ao meu coração e fala ao seu coração. 5 razões porque não devemos nos preocupar. Primeiro, preocupação nos bloqueia de gozar o que já temos. Eu quero que você leia bem alto comigo. Juntos. Preocupação nos bloqueia de gozar o que já temos. Olha o verso 25 na sua Bíblia. Jesus diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. E Jesus diz: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. O problema da preocupação é que quando nós estamos preocupados, nós não conseguimos gozar as bênçãos de Deus que nós já temos. Nós estamos passando, sem dúvida, numa crise mundial, uma crise que afeta todos nós. Mas quantos aqui estão passando fome? Levante a sua mão, por favor. Quantos aqui não tem nada para comer em casa? Pelo contrário, mesmo na crise, o nosso problema ainda é excesso de comida. Quantos aqui hoje, quando vieram para a igreja, não tiveram uma roupa para colocar no seu corpo? Talvez você não tinha o vestido novo que você queria, ou o sapato novo, ou talvez a roupa nova que você gostaria. Mas eu tenho certeza que quando você vai no seu quarto e abre o seu armário, você tem muita roupa e você tem muito sapato. Mas o problema é que quando a gente está preocupado, a gente fica bloqueado de ver as bênçãos que Deus já nos deu. Todos nós temos sido abençoados. Nós oramos para que a gasolina abaixasse e a gasolina abaixou, mas a gente continua preocupado. A gente ora para que Deus supra as nossas necessidades e Deus supra as nossas necessidades, mas a gente continua preocupado. Então a primeira razão que a gente não pode se preocupar, porque se a gente viver preocupado, nós não vamos gozar das bênçãos de Deus que Ele já tem nos dado. As palavras de Salomão ecoam novamente: mesmo no riso, a alma sofre. Se a gente estiver preocupado, você não vai poder gozar do tempo que você tem com seus filhos, do tempo que você tem com a sua esposa, do tempo que você tem um com o outro. Talvez o fato da gente ter mais tempo, porque não tem tanto trabalho, é uma forma de você usar esse tempo para gastar com seus filhos, para gastar com a sua família, para gastar com seus amigos e para gastar com o seu Deus. Preocupação nos bloqueia
de gozar o que já temos. Número 2, repita comigo bem alto, todos juntos. Preocupação nos faz esquecer do nosso valor. Mais uma vez bem alto. Preocupação nos faz esquecer do nosso valor. Olha o verso 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E Jesus faz uma pergunta retórica dizendo, não tem vocês muito mais valor do que elas? A segunda razão que nós não devemos nos preocupar, porque se nós nos preocuparmos, nós esquecemos o nosso valor. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Deus soberano. Deus é Jeová Jireh. Deus é Jeová Shammah. Deus é Jeová Roí. Ele é o nosso pastor. E o Salmo 23 ainda diz para nós, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus cuida da gente. Nós temos valor. Se Deus cuida do pardal, se Deus cuida das aves, e Jesus diz claramente, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, e Deus cuida de cada ave. A Bíblia diz que nós temos muito mais valor do que qualquer uma delas, por mais linda que sejam. Pode ser o beija-flor, pode ser o pardal, pode ser o papagaio, pode ser uma águia. A Bíblia diz, você vale muito mais do que qualquer ave. Se Deus cuida delas, Deus também vai cuidar da gente. E a gente então esquece do nosso valor para Deus. Nós somos, o ser humano é a criatura que Deus mais ama. Deus não morreu por ave, Deus não morreu por cachorro, Deus não morreu por gato, por mais que a gente goste do nosso gato ou do nosso cachorro. Deus morreu por nós. Jesus deu sangue por nós. Se Ele cuida das aves, Ele também cuida de nós. Terceiro, leia bem alto comigo. Preocupação é inútil. Mais uma vez. Preocupação é inútil. Olha o verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Preocupação é inútil. Eu poderia passar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, preocupado com as finanças. Não ia mudar nada. Preocupação não muda a realidade. Ansiedade, cuidado, temor, não muda a realidade. Preocupação, na verdade, só tira as nossas forças. Preocupação, na verdade, só tira a nossa alegria. Preocupação é inútil. Número 4, bem alto, leia comigo. Preocupação nos faz esquecer a promessa de Deus em nossas vidas. Mais uma vez, preocupação nos faz esquecer a promessa de Deus em nossas vidas. Olha o verso 30 e 31. Se Deus veste assim a erva do campo, primeiro Jesus usa as aves, no verso 30 Jesus usa a erva. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Jesus está falando de coisas corriqueiras, coisas diárias. Vestimento, comida, bebida. É isso que Jesus está falando. As nossas necessidades diárias. Quando a gente se preocupa, a gente esquece das promessas de Deus. Do que Deus falou para nós como igreja, do que Deus falou conosco como indivíduos. A promessa contida na palavra de Deus que diz, o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. A promessa que Deus diz que Ele vai cuidar de nós como uma galinha cuida dos seus pintinhos. A promessa que nós estamos embaixo do esconderijo do Altíssimo, à